Olá, mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou fazer a correção da prova da segunda etapa da disciplina de modelagem 1, da turma do primeiro ano. Então, a primeira questão era fazer uma associação entre lógica conceitual e física, modelagem lógica conceitual e física. A modelagem lógica, tá, é o segundo passo para a gente fazer a criação do nosso projeto. Então, a modelagem lógica aqui, ela seria o quê? Ela seria a estrutura lógica, né, já como o próprio nome diz, que estará contida no banco de dados, de acordo com as possibilidades permitidas. Ou seja, seria a estrutura todinha analisada pelo minimundo lá, pela primeira análise, tá? A modelagem conceitual seria o quê? O começo de coleção de dados para a gente começar a desenvolver o projeto. Seria o minimundo, onde você conversa com o teu cliente a respeito do que ele está querendo para a sua modelagem, para o seu banco. Tá? Se a gente reparar aqui, é a primeira fase para a construção de um sistema de aplicação de um banco de dados, ou seja, é o conceito, tá? É a estrutura toda escrita do que o cliente passa para o projetista. Através dessa estrutura, ele vai fazendo a modelagem, tá? Que é o segundo passo, que é a lógica, e, por final, a modelagem física, que é propriamente o banco de dados, onde o cliente não se envolve nessa parte física, né? São os projetores, a pessoa que projeta, os desenvolvedores, os gerentes de banco de dados, e assim sucessivamente, como a gente tem mostrado lá em sala de aula. Então, a resposta ficou C, B e A. Tá? No segundo exercício, eu pedi para fazer uma normalização, para normalizar duas entidades. Tá? Eu coloquei exemplos fáceis, tá? Onde os próprios atributos eles já dão ideia do que vão ser a outra entidade. Tá? Então, a gente tem a questão A e a questão B. A questão A é uma entidade chamada projeto, onde tem alguns atributos vinculados a ela. Qual que seria o ideal fazer? Desvincular alguns atributos desse, criar uma nova entidade e colocar esses atributos que não vão pertencer a essa entidade aqui, nessa nova entidade. Então, a resposta seria o seguinte: eu desvinculei de projeto o atributo código do empregado, nome do empregado, categoria do empregado, salário do empregado. Tá? Onde eu coloquei aqui código do projeto como PK, como a gente já havia comentado. O que é PK? PK é a chave primária da tabela, ou seja, o código do projeto vai ser o atributo primário, chave primária dessa tabela aqui, onde na hora que a gente for fazer alguma instância, ele vai instanciar todos os atributos dessa tabela. Na tabela projeto ficaram o atributo código do projeto, tipo do projeto e descrição. Na tabela empregado, ficaram como PK o código do empregado, tá? E os atributos nome do empregado, categoria do empregado e salário do empregado. Notem que aqui, como que eu vou fazer um relacionamento futuro entre entidade, projeto e empregado, é necessário que a gente crie uma chave estrangeira, para essa chave vincular a outra tabela. Tá? Eu não posso, como na correção da prova eu vi, tá? Na hora da prática lá que os alunos me mostraram, eu não posso vincular a minha chave primária a outra chave primária, porque se eu fizer essa relação, essa chave que está aqui como primária, ela vai perder a sua característica, ela vai se tornar chave estrangeira. Tá? Isso não tem lógica. Na verdade, a tabela, a entidade empregado, ela necessita, é importante ela ter a sua chave primária. Então, como que eu resolvo o problema? Eu crio uma chave estrangeira. Eu posso criar uma chave estrangeira utilizando o mesmo nome, tá, da chave primária lá que eu quero vincular. Então, eu criei uma chave estrangeira com o mesmo nome, código do projeto. Na hora que eu for fazer esse projeto aqui e que eu for criar a relação, eu vou relacionar a chave primária com a chave estrangeira. Tá? Nessa videoaula eu vou criar o projeto, a gente vai
faz isso na prática aqui. Então, essa primeira questão aqui, A, seria resolvida assim. Já a questão B segue a mesma lógica. Eu criei aqui uma entidade onde os seus atributos levam, tá, a uma lógica de qual vai ser a entidade nova que vai ser criada. Então, ó, código do curso, nome do curso, número de vagas. Tá? Código do candidato, nome do candidato e pontos do candidato. Então, a gente aqui, só em ler os nomes dos atributos, a gente já sabe, tá, pela lógica, qual outra entidade que eu poderei criar. Então, eu criei uma entidade chamada candidato, onde defino as suas chaves, né? Então, ó, a entidade curso ficaram com os atributos PK, que é código do curso, é a chave primária, número do curso e número de vagas. E o novo atributo, desculpa, e a nova entidade, tá? Conforme eu havia falado, candidato, né? Mais do que lógico que criar uma entidade candidato, que já que eu tenho um código de candidato, então eu vou criar uma entidade candidato. Onde essa entidade candidatos ela vai ter os atributos PK, código de candidato, nome do candidato, pontos do candidato e novamente, tá, eu retorno, tá, a lógica da questão A. Eu preciso fazer uma relação da entidade curso com essa nova entidade candidato. Para que eu possa fazer essa relação, é necessário que eu tenha o quê? Eu tenho uma chave que relacione a chave primária com essa nova entidade. Muitos alunos fizeram a mesma coisa, relacionar a chave PK com a chave PK de código de candidato. É um erro, por quê? Quando eu faço a relação, conforme eu havia dito anteriormente, essa entidade, esse atributo da entidade candidato, ele perde a sua característica. Ele sai de chave primária e se torna uma chave estrangeira ou candidata. Então, como que eu resolvo o problema? Eu crio uma chave estrangeira, FK, utilizando o mesmo nome. Eu posso utilizar o mesmo nome lá do curso, do código do curso, sendo que ela vai ser uma chave estrangeira. Então, as questões foram resolvidas assim. A terceira questão, eu pedi para vocês montarem um projeto. Na verdade, criar duas bases de dados, uma base de dados para relacionar, criar a entidade projeto empregado, e depois criar outra base de dados para relacionar a entidade curso e candidato. Nessa videoaula eu vou fazer a primeira, para não ficar muito extensa. Eu vou abrir o Cubase, já está aberto aqui, vou criar um banco de dados novo. Vou salvar esse nome de banco de dados como prova turma 1201. Vou salvar e vou criar as seguintes tabelas. Aqui está o projeto. Eu vou criar a tabela utilizando o editor. Qual o nome da minha primeira tabela? Eu vou pegar aqui, ó, código do projeto. Bem, aqui eu criei as tabelas empregado, onde eu inseri os atributos que eu criei no exercício lá. Empregado, código do empregado, defini a chave primária, nome do empregado, categoria, salário e a nova chave que eu criei, que é a chave estrangeira. Lembrando que essa chave, ela sempre, o nome pode ser diferente, mas o tipo dela tem que ser igual ao tipo da chave que você vai fazer a relação. Então, se o código do projeto for vinculado a outra entidade, e nessa outra entidade o atributo lá for um tipo integer, eu tenho que definir aqui como integer, senão gera um erro. O tipo tem que ser o mesmo. Então, aqui está definida a tabela empregado, inseri três empregados, tá? Onde esses empregados estão vinculados a um código. Repare que tem empregados aqui que trabalham no mesmo projeto.
Criei a tabela projeto. Na tabela projeto, eu inseri o código do projeto, tipo do projeto e descrição do projeto, onde o código do projeto vai ser chave primária. Repara ó, que eu falei, código do projeto é integer, ou seja, igualzinho ao que eu criei lá para vincular com essa chave. Então, criados as tabelas e a gente colocando registro nela, a gente agora vai fazer a relação. Eu venho em ferramentas, relações, e eu criei uma relação aqui. Eu vou deletar essa relação, eu vou mostrar a vocês como criar uma relação do zero. Inserir as duas tabelas. Vou inserir do começo para vocês entenderem como funciona. Então, vou fechar. Eu venho aqui, ó, ferramentas, relações, vão me aparecer as duas tabelas que eu criei na minha base de dados. Foi empregado e projeto. Vou adicionar, começar do zero aqui para vocês entenderem. Então, aqui adicionadas as duas tabelas, eu vou fazer as relações. Como que eu faço a relação? É muito simples. Eu venho aqui com o meu cursor até o atributo que eu quero relacionar, pressiono com o mouse e vou arrastando até o atributo que eu quero fazer a relação, correto? Como eu quero fazer a relação do atributo código do projeto para código do projeto, então eu vou em código do projeto e relaciono até código do projeto. Tá? Então, um projeto pode estar vinculado a vários funcionários. Tá? Cada funcionário está vinculado só a um projeto. Então, feita a relação, eu salvo e agora eu consigo relacionar qualquer informação do empregado e saber qual projeto ele está vinculado. Vamos criar aqui uma consulta e ver se isso funciona. Eu vou criar uma consulta das duas tabelas. Então, adiciono a consulta aqui, ó. Está adicionada a consulta. E vou criar aqui, ó, nome do empregado. Eu quero uma consulta onde apareça o nome do empregado, a categoria do empregado, o código do projeto que ele está vinculado e a descrição do projeto. Isso vai ter que me aparecer na minha consulta. Vou salvar, posso dar um nome para a consulta se eu quiser. Vou botar aqui teste 1 e vou dar OK. A consulta vai estar aqui, ó, teste 1. Quando eu abrir aqui, ele vai ter que me aparecer o quê? O nome do empregado, a categoria, o código do projeto que ele está vinculado e a descrição, conforme eu pedi lá, ó. Fábio, contador, o código do projeto dele e a descrição do projeto que ele está vinculado. A Maria, administradora, o código do projeto que ela está vinculado, bancos interativos. E o Marcos, ele tem a categoria diferente, só que ele está vinculado ao mesmo projeto, ó, análise financeira. Correto? Então, cada empregado aqui está vinculado a um projeto. Tá? O projeto pode estar vinculado ao mesmo empregado. Então, a análise financeira e a análise, o projeto 1000, tá? 2 empregados estão participando dele, sendo que são categorias diferentes. Então, só foi possível fazer uma consulta, tá, referente à tabela empregada e à tabela projeto, porque existe uma relação, ou seja, eu estou conseguindo pegar todos os atributos, todas as informações de projeto, porque eu relacionei com a sua chave primária. Ou seja, eu posso pegar o tipo do projeto, a descrição, e se tivesse mais alguns atributos aqui, eu poderia estar vinculando isso aqui. Eu vou novamente criar uma nova consulta, eu venho em consulta, criar usando o editor, vou trabalhar com as duas tabelas, só para a gente fechar isso aqui. Então, eu vou criar uma consulta com o código do empregado
e descrição do projeto. E nessa consulta, eu quero que o código do empregado, tá? Se eu quiser botar um critério aqui, vamos ver se funciona. Eu só quero os códigos do empregado igual a 1000, igual a 100. Tá? Só vai me aparecer nessa consulta os empregados com código 100. Tá? Deixa eu fechar aqui, salvar sim, salvar como consulta 1, e vamos ver se ele vai fazer. Ó, só me apareceu aqui empregados com código 100. Tá? Ó, empregado com código 100 só tem um, que é a descrição do projeto que ele está vinculado, é análise financeira. Vou fazer nova consulta, agora fazendo diferente. Eu vou querer uma consulta onde me mostre os nomes do empregado, todos os tipos de projeto, só que do projeto igual a 1000. Então vai me aparecer todo mundo que está relacionado ao projeto igual a 1000. Vamos ver se funciona. Vou fechar. Consulta 2, vou consultar o 2. Aqui, ó. Código do projeto igual a 1000. Como eu havia dito, tem 2 funcionários que trabalham no projeto igual a 1000. Então, como que eu criei esses critérios? Simples. Você, na hora que fizer a consulta, tá? Você, na hora que estiver determinando o que você quer consultar dentro da tua base de dados, você vem aqui, isso aqui no Basic, tá, gente? A gente está trabalhando com um gerenciador de banco bem fraquinho, né? Eu considero fraco em relação ao MySQL, ao Oracle, mas dá para a gente ter noção de um pouco de SQL e noção de como fazer essas vinculações aqui de tabela para tabela. Então, eu criei aqui em critério, qual é o meu critério de seleção? Eu quero que ele busque o nome do empregado e o código do projeto, mas determinei um critério, só quero que apareça todo mundo que está vinculado ao projeto 1000. Foram dois empregados. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na tabela empregado e vou criar um novo empregado. 400, o código dele. Vou chamar de João e vou dizer que ele trabalha no estoque. Só que eu vou dizer para ele ganha um salário R$1.200, vou dizer para ele que ele trabalha no projeto 1000 também. Vamos ver se ele vai aparecer na minha consulta. Ó, e o que eu fiz? Eu modifiquei minha base de dados, ou seja, acrescentei mais um registro. Será que nessa consulta, segunda consulta, ao invés de aparecer 2, como estava cadastrado lá trabalhando no projeto 1000, vão aparecer 3 agora? Vamos confirmar aqui. Aqui, ó. Então, a consulta, quando a gente cria a consulta, que salva a consulta, qualquer registro que entrar, a consulta ela vai validar para qualquer informação que entrar dentro da tabela, seguindo os critérios que você fez na consulta. Ó, já tem 3 empregados trabalhando no projeto 1000. Se eu quisesse botar o nome do projeto, eu vim aqui em consulta, editar, eu ia clicar aqui, ó, descrição do projeto, ia salvar, sim, e aqui na consulta, ele já ia me aparecer aqui, ó, descrição do projeto. Tá? Então, nessa videoaula, acredito que encerrei aí a correção da prova. Lembrando que eu nem pedi para vocês fazerem consulta, era, na verdade, só para criar as tabelas e as relações, só que para a gente definir uma relação, para a gente ter certeza se ela está
funcionando, né, se uma entidade se relaciona com a outra, é importante que a gente insira informações na tabela e, através dessas informações, faça alguma consulta, até porque para a gente testar se isso está funcionando. Bem, essa videoaula aqui eu encerro, tá? Na próxima videoaula eu vou criar a correção do exercício.